Quer saber como ganhar dinheiro assistindo jogos de futebol? Acesse o link da descrição, deixe o seu like ou seu dislike e não se esqueça de inscrever Imagina, no quando eu canal. deixei a medicina no quinto ano para ser filósofo, todo mundo achava que eu estava maluco. Provavelmente eu estava, né? Mas deu muito certo. Como é Quem que, iria dizer como é que que ia foi dar isso, Pondé? certo? Tipo assim, o que foi o motor primário para isso acontecer? Foi assim, eu fui para medicina porque minha família é de médicos. Meu pai, meu avô, minha irmã mais velha, meu tio, meu filho acabou caindo na maldição familiar também. Então eu entrei na medicina um pouco porque eu era bom aluno, gostava de biologia. Tem E aí história na a família, né? psicóloga na escola falou: olha, você, assim, biomédicas, humanas, você vai dar certo em qualquer coisa que você fizer. Tinha uma coisa chamada psicoteste na época, Sim, né? Nas escolas. Pô, eu faria medicina. Porque você faz medicina, você faz tudo que você quiser depois. sim. Porque você, para entrar na faculdade de medicina, você vai passar por uma seleção monstruosa. Então, aí eu falei: tá bom, vou fazer medicina. Foi meio assim. Aí fui, prestei, entrei. E desde o começo eu gostava de biologia, gostava das matérias, mas eu comecei a perceber que eu projetava o futuro. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu projetava meu futuro e eu pensava, eu não quero trabalhar no hospital. Sim, E outra coisa que eu fui percebendo é que a maior parte dos colegas me parecia muito bobo. A conversa era muito boba, entendi. né? E aí eu comecei a estudar psicanálise. Porque eu falei, bom, vou ser psiquiatra, eu resolvo o problema, né? E a psicanálise me levou para a filosofia. Resolve o problema. Não fico no hospital, né? É, E a conversa aprofunda. isso aí. Só que Ah, aí, entendi. estudando Freud e Lacan, aí eu fui mordido pela filosofia. E quem foi a primeira. E aí, Quem te deu a primeira mordida? dos filósofos, É. afora o Freud e Lacan, que não são filósofos, mas Aham. valem como tal, o Sartre. O Sartre. O Sartre. E aí, aí eu perdi a paciência, resolvi chutar o balde e fazer a carreira toda. Foi isso que aconteceu. E Pondé, hoje quando a gente olha um filósofo, vamos dizer assim, filósofo de 2021, para um Sim, filósofo de 2.500 anos atrás, sim. quais são as semelhanças e quais são as não semelhanças? Elas existem? Semelhanças existem no sentido de que, assim como os filósofos de 2.500 anos atrás, a filosofia tem uma vocação natural a querer resolver os problemas a partir dos limites humanos, sem trazer para a conversa a ideia de divindades, por exemplo. Existe uma Sem trazer. sem trazer. Existe uma parte da filosofia que é a filosofia da religião, que você estuda a religião, mas não do ponto de vista da fé, Tá bom? se fala. A teologia estuda do ponto de vista da fé. E o Sócrates foi condenado por ateísmo, Sim. né? Então, ali já havia uma tensão entre os filósofos e a religião do Estado ateniense, da polis, o politeísmo da polis, né? Aham. Então, isso é uma semelhança que continua existindo, essa tensão entre a formação filosófica e, digamos, grosso modo, a ideia de acreditar no invisível, no divino ou elementos extra-humanos que agem sobre a realidade humana. Claro que existem os elementos naturais. Também é semelhante o fato de que filósofos estão sempre fazendo perguntas, que a Tá. gente aprendeu com os filósofos anteriores, Aham. né? Agora, diferente, tem um monte de coisa, né? A gente continua circulando por áreas como política. O Platão fundou as áreas, política, própria filosofia da religião, filosofia da linguagem, filosofia da sociedade, psicologia, epistemologia, que é a teoria da ciência, como a gente Sim. fala hoje, epistemologia. Mas, assim, você tem diferenças. Por exemplo, hoje a gente tem uma sociedade de mídia, né? Você tem agora, mais especificamente, redes sociais. Nós vivemos estruturas políticas pensadas por filósofos do final do 18 ao longo do 19. E agora a gente está numa banana danada porque as redes sociais têm vocação de erosão institucional, destruição da representação institucional. E isso é um problema que nossas instituições elas vêm de uma época que não existia isso. Sim. Agora, por exemplo, Platão já apontava críticas à democracia ateniense que valem até hoje. A democracia, do Uhum. mesmo jeito. Vocação retórica,
argumentativa, demagógica, pessoas que não são preparadas tomando decisões pela polis. Parece que você está lendo problemas de hoje em dia. O cara vanguardista pra caramba. É porque a humanidade tem uma parte que não muda muito, né? Tem Agora alguns problemas como que ter essa permanecem. perspectiva, Pondé, tão ampla de mundo? Por exemplo, no caso do Kant. Uma perspectiva tão absurda de mundo, e segundo que a gente lê, ele nem saiu da cidadezinha dele. Ele viveu lá e ficava lá. Königsberg. Entendeu? Piquititico, aquele carinha pequenininho. Uma perspectiva tão absurda de mundo, de pluralidade, de vanguardismo. Onde que vem essa estrutura de pensamento? É através de pergunta, através de leitura, é uma habilidade natural? Por exemplo, é uma predisposição, é um talento? Porque eu tô te construindo essa pergunta porque eu que fiquei pensando. O que classifica um filósofo? O que classifica um professor de filosofia? Um professor de filosofia tem que ser um filósofo? Um filósofo precisa ser um professor de filosofia? São coisas similares? Nada a ver. Porque eu cresci vendo o meu pai me falar isso. Meu pai, negro, foi até o segundo colegial, nordestino, pobre pra caramba, mas eu via meu pai lendo. Eu via ele lendo. E eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, e ele fala assim: Joel, você precisa saber perguntar por que o mundo existe, você precisa saber perguntar por que as coisas são desse jeito. Eu achava horrível, cara. Eu falava, o que meu... Sabe, Pondé? Cara, o que meu pai tá falando? Cara chato. Ele abriu um jornal, aquele negócio daquele tamanho, cruzava a perna. Eu falei, o que tem de legal aí? Aí ele tinha umas coleções, sei lá, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Maomé, Agatha Christie. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Só que hoje eu vejo a robustez e a envergadura dele. Por isso que eu comecei falando da questão da saudade. Meu pai foi a primeira pessoa que eu lembro, que me recordo, que me fez pensar, me provocava a pensar, né? Eu posso considerar ele um filósofo? Então. Nossa, ficou um troço gigante que eu falei aqui, né? Filósofo, filosofia, a origem do cara, Kant. Eu joguei tudo aqui, mas tá bom. Então, você pode dizer que seu pai tinha inquietações filosóficas. Até você pode dizer que se ele tivesse em Atenas, ele podia ser um filósofo, porque não existia diploma. Certo? O que aconteceu é que a filosofia, como todas as áreas de conhecimento, elas acabaram sendo normatizadas. Beleza. Isso acontece no século XIX. Apesar de que tem professores de filosofia na Idade Média, e você tinha que defender aquilo que a gente chamaria tese hoje, né? Doutorado, que a gente chama hoje. Então, para ser doutor em teologia sacra, que na realidade era teologia e filosofia, Oxford, Sorbonne, Salamanca, Bolonha, na Itália, as primeiras universidades europeias. Mas a partir do século XIX, o ensino da filosofia começou a ser normatizado. Então, você estudava filosofia e daí você dava aula de filosofia. Então começou aquilo que a gente conhece hoje, né? Schopenhauer vai criticar muito isso, inclusive. E aí surge a profissão de filósofo. Remunerada, sistematizada. Professor pago que tem alunos e cumpre uma certa liturgia institucional, que dá aula não sei aonde, dá aula não sei aonde, troca de emprego, né? Na época do Platão, do Aristóteles, não existia isso. Então, a descrição que você deu do seu pai é de alguém que tinha uma sólida crença na formação intelectual, acreditava que uma pessoa deveria ler. Sim. E deveria fazer perguntas. O meu pai, ele falava para mim uma coisa, para mim e para minhas duas irmãs, ele falava que quando duas pessoas inteligentes se encontram, a pergunta que uma faz para a outra é: que livro você está lendo? Certo? Então, assim, você tem que estar lendo livros o tempo todo. Se acabar um, começa outro. Acaba um, começa outro. Então, apesar que ele era médico, né? Eu digo apesar no sentido que ele não era da área da filosofia, ele tinha uma formação humana gigantesca, mas também era um médico de uma geração que hoje é médico mais técnico do que qualquer outra coisa. Então, eu diria que teu pai, digamos assim, apresentava uma certa sintomatologia de alguém que poderia ser um filósofo, entendeu? Com o tipo de perguntas e o tipo de conversa que ele tinha com você. Sabe por quê? Olha só,